Muito bem, meus queridos, estamos aqui mais uma vez hoje, nesta segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 2021. Hoje nós vamos estudar, conforme propusemos, o tema: é você que anda com Deus ou é Deus que anda com você? Alguém já me disse que é mensagem criptografada, que essa era uma mensagem subliminar, mas é uma mensagem de reflexão. Então nós vamos hoje ler dois textos. O primeiro está no livro de Gênesis, capítulo 5, 21 a 24, que é um texto bastante conhecido quando se fala nesse tema. E o outro está em Hebreus 11, 5 e 6. Esses textos eles falam de Enoque, né? E diz assim, Gênesis 5, 21. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. E gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus. E já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Hebreus 11, 5 e 6. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E aí nós propusemos o tema, né? Você que anda com Deus ou é Deus que anda com você? Na realidade, isso aí é mais uma provocação para o seu raciocínio, mais um desafio para que possamos pensar, né? Não é objetivo de ficar julgando a sua vida. Cada um de vocês vai fazer essa reflexão no final, né? Nós, durante o desenrolar desse texto, nossa busca é trazer pontos para que nós possamos refletir. E quando eu estou aqui, eu não estou aqui dizendo que você faz isso e eu não faço isso. Estou dizendo que nós vamos nos colocar diante de Deus para receber essa mensagem juntos e refletir sobre as nossas vidas. Tá certo? Vamos dar uma leve passagem sobre a história de Enoque. Então, Enoque, esse homem, que esses dois textos estão falando, ele é da 7ª geração depois de Adão. Viveu só 365 anos. Você fala, só? Sim. Para a época, todo mundo vivia 900 anos, 965, quando foi Matusalém, se não me falha a memória. Então, 300 anos morreu. Se nós fizermos uma proporção para os dias de hoje, uma idade de 70 anos, Enoque viveu um terço de 70, 3 vezes 2, 20 anos, 25 anos, morreu mais ou menos, seria uma equivalência à idade de hoje. Então, ele morreu muito cedo, na sua juventude, digamos assim, se nós formos dar proporcional aos dias, a idade que o homem vive hoje, né? E em toda a Bíblia não fala mais de 10 versículos sobre a vida dele, mas ela é suficiente para dizer que seu testemunho foi além do trivial, e para dizer que Deus eles atingiu uma condição tão especial diante de Deus que Deus tomou para si, né? E o que teria de especial na vida desse homem? Bom, se alguém aí muitas pessoas devem estar vendo, ouvindo ou lendo alguma coisa sobre essa novela Gênesis que está passando na Record. Não estou dando spoiler aqui da Record, mas eu vi alguns trechos e esses trechos nos mostram como, de maneira artística, obviamente, tem na Bíblia isso bem claro, como a corrupção da sociedade, que Deus fez o homem no jardim sem pecado, o homem pecou e o pecado se alastrou de tal forma que
de repente chegou ao ponto de Deus se arrependido de ter criado o homem. Então ele vivia nesse meio, num momento muito pesado, né? Noé veio, se não me engano, 3 gerações depois dele, né? da descendência dele, né? E o pecado já havia dominado os homens. E o interesse deles era gado, festa, dinheiro, bens, uma sociedade perversa, eram voltados ao pecado. Enoque se diferenciou de todos esses, né? A sociedade corrompida, o interesse dos homens pelas coisas humanas, pelas atrações carnais, assim, alguma semelhança com a realidade, né? Parece que sim. Mas Enoque não se confundiu nesse ambiente. Ele era voltado e dedicado a Deus, ele se dedicava a andar com Deus, que é um detalhe importante nesse tema, e ele não se misturou nesse ambiente contaminado. Enoque se apartou desse ambiente, ele teve uma outra condição para estar não se contaminando com esse ambiente, né? Então, aí nós chegamos a um ponto de dizer o que é andar com Deus. Andar com Deus é muito mais profundo, que eu chamo assim o limite rasante de muitas práticas religiosas da atualidade, que ensinam as pessoas a uma prática de uma religião, a viver num momento, numa situação religiosa, a fazer isso. Não estou dizendo que isso é errado, é certo, não. O que não combina com a Bíblia é achar que uma simples prática religiosa é ser cristão, é viver é andar com Deus, como é o nosso tema, né? Mas então, o que seria andar com Deus? Pertencer mesmo a uma igreja, frequentar cultos, cumprir toda a rotina da igreja, trabalhar, ajudar nas atividades da igreja, ter cargos lá, função no domingo, no sábado, na sexta, de manhã, à noite, não ter tempo para a família, mais ou menos isso, se dedicar, se doar? Ou seria ter fidelidade em dar dinheiro à igreja em forma de dízimo, ofertas, doações, ou isso? Ou talvez tudo isso junto? Eu diria para vocês que todas essas situações, todas elas podem fazer parte de andar com Deus. Mas nenhuma delas individualmente ou só elas juntas significa andar com Deus. Então, eu estou fazendo essa introdução para que você entenda algumas coisas que não são andar com Deus, tá? Para a gente poder aprofundar mais um pouco e chegar num ponto bem mais definitivo, onde nós possamos realmente considerar o que significa andar com Deus. Andar com Deus é muito diferente de Deus andar com você, tá? Na realidade, quando eu coloco Deus andar com você, é para que as pessoas leem a Bíblia assim muito rapidamente e leem só a parte que lhes interessa, né? E quando Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e entende que é só isso que Deus está. Deus é onipresente, então Deus está ao seu lado sempre, Ele está em todo lugar. Deus, Ele é onipresente, então Ele está ao seu lugar, Ele anda contigo, podemos dizer assim, usando uma expressão para combinar com a nossa temática, né? Deus anda com você sim, porque você não tem como fugir da presença dele. O salmista falou, se eu for lá no profundo do mar, o Senhor está lá. Se eu for no mais alto dos céus, o Senhor também está. Então, onde você estiver, você não escape de Deus estar com você. Mas isso é uma coisa. Agora, você andar com Deus, eu andar com Deus, é outra coisa totalmente diferente. Deus estar com você, Deus estar ao seu lado, você sentir Deus em todas as coisas, é o simples fato de você existir, é o suficiente. Porque Deus ocupa todos os lugares, todos os espaços, por onde quer que já não há como fugir da presença. Como fugiremos nós de um Deus tão presente, tão onipresente? Então, Deus, sob esse ponto de vista, Deus está sempre ao teu lado, sempre contigo.
A pergunta é se eu realmente ando com ele. Ou, como eu disse ali, eu sou só um frequentador de igreja, um praticante de um ensino que eu aprendi, né, um religioso talvez, que tem muita atividade na igreja, um ativista religioso na igreja. Ou talvez você seja daquelas pessoas que só quer que Deus esteja contigo e acha que isso é andar com ele. Também não é o suficiente querer, é andar com Deus. Andar com Deus, então, é um relacionamento íntimo e duradouro com Ele. E como a gente pode falar de relacionamento íntimo e duradouro? É um compromisso de vida e não de momentos. Primeira coisa. Por que a gente fala não de momentos? É que nós falamos hoje que muitas práticas religiosas incentivam pessoas a correr para Deus quando ela precisa, ou quando a igreja precisa dele. E não ensinam o que é uma vida, uma caminhada, passo a passo, dia a dia com Deus. Não ensinam que isso é indispensável para um bom relacionamento com Deus, para um perfeito relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus também é um relacionamento de confiança, né? Nós vamos falar mais adiante sobre a intimidade. A relacionamento de intimidade só pode ter com alguém que você tem extrema confiança, né? Relacionamento com Deus é ser da família de Deus. É ter. O que é ser da família de Deus? É você pertencer ao corpo de Cristo. Quando se fala assim para aquela pessoa, oh, meu irmão, gente, isso foi tão banalizado que qualquer um chama outro, é outro irmão daqui, irmão dali, e às vezes até de maneira rasteira, de sátira, chama de irmão. Mas irmão aqui, família de Deus, é aquele que realmente, irmão de fé, de prática, que realmente Deus, andam com Deus, é um irmão de caminhada, é um irmão de convivência íntima com Deus. É ser da família de Deus. Andar com Deus, Deus tem uma constituição. Esse país de andar com Deus, esse lugar de andar com Deus, Deus tem os seus mandamentos. E ninguém anda com Deus se primeiro não cumprir e não zelar pelos seus mandamentos, pelos seus ensinos, pela vida cristã com zelo. Primeira coisa, porque a coisa mais difícil é você entender, por exemplo, o que é a santidade de Deus. A santidade de Deus não tolera os nossos pecados sem que antes sejam perdoados, sem que nós sejamos lavados no sangue de Cristo, que nós tenhamos a condição de pedir perdão a Ele, senão essa caminhada não faz sentido. Não faz sentido se nós não tivermos conhecimento dos mandamentos de Deus e prática dos mandamentos de Deus, minimamente dos ensinamentos e do zelo e do cuidado de ser cristão, do combate ao pecado, a ter uma vida digna, uma vida íntegra com Deus, não tem como andar com Ele, porque santidade, o nosso pecado não cabe, não fica perto de Deus, porque Ele é santo. Ele é santo. Então, nós temos, apesar de nós sermos pecadores, nós precisamos muito de viver sempre no cuidado de estarmos. Você não vai deixar de pecar, de cometer um pecado, mas à medida que você está caminhando com Deus, você começa a refletir Deus em você, qualquer coisa que haja diferença na sua vida, você vai perceber. A Bíblia fala assim: andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu repito, se andarmos na luz, se caminharmos na luz, assim como Deus está. Tá entendendo? Está falando dos mandamentos e de pecado. As pessoas hoje, se falar que isso é pecado, não, isso é coisa antiga. Não, é pecado.
Tá certo que muita gente anda inventando uns pecados diferentes e pondo pecado onde não tem e passando por cima de pecado que é pecado. Então, tá meio bagunçado esse negócio aí. Então, às vezes, isso precisa... Mas abrir mão da nossa vontade para fazer a dele. Gente, isso aqui eu penso que é a coisa mais complicada para nós lidarmos com ela. Porque à medida que você vai crescendo e tendo maturidade em Cristo, nós vamos aos poucos sabendo lidar mais com o pecado e com o perdão, e nós começamos a ter um entendimento muito fácil do que é certo e do que é errado. O Espírito Santo estando em nós, isso só é revelado. Só que, de repente, a gente começa a fazer as práticas da nossa vontade, viver a nossa vontade de maneira rotineira, fazendo só o que nos interessa. E se sobrar tempo, a gente anda com Deus, né? Andar com Deus também é ter experiência de amor que excede aquilo que é humano. Essa experiência de amor diante de Deus é muito profunda, é muito algo mais além da nossa simplicidade, né? Do que simplesmente amar, né? A experiência do amor, nós vamos aprofundar mais um pouco na sequência, mas esse amor, ele é bem mais profundo do que esse negócio de falar eu te amo, Senhor, ou de levantar as mãos para cima e dizer. Ele é um amor de prática, não é um amor de palavras. Também andar com Deus é querer ir viver com Ele. Tem gente que gosta tanto desse mundo, mas que a oração deles é assim, Senhor, eu quero ir no céu sim, mas se puder demorar um pouquinho, deixa eu aqui, né? A gente se apega a tantas essas coisas aqui, porque às vezes, quando a gente tem um louvor que diz assim, tenho saudade de Jesus, meu mestre, tenho saudade do céu. Então as pessoas cantam, mas não cantam de verdade. Na realidade, a pessoa não quer sair daqui, porque a gente cria convivências aqui, claro, nós temos afinidade com pessoas, com coisas, e que às vezes essa separação, ela é algo muito traumática para o ser humano, por causa do relacionamento humano, a gente cria essa convivência. E eu queria, assim, também deixar bem claro que esse apego é uma coisa natural, não quer dizer que você tem apego, né? Mas esse apego é tão interessante, né? Ele é tão interessante que se você vê, você já viu falar a expressão, claro que você já viu, é uma expressão bem comum, dizendo tal pessoa foi desenganada dos médicos, não é? Mas desenganou do quê? Qual que era o engano? Né? Ele estava enganado, então o médico desenganou ele, não é isso que diz a expressão? Qual que é o engano? O engano nosso é que nós vamos viver aqui para sempre. Chega um dia o médico fala, bicho, acabou. Game over, acabou para você. Você está agora, você vai viver 1 mês, 6 meses, um ano, mas não tem mais cura. Então, esse é um engano que nós, como seres humanos, costumamos cultivar ele na nossa vida. E andar com Deus é dizer, Deus, se eu estiver andando aqui contigo, estiver andando aí no céu contigo, para mim é a mesma coisa. Eu não tenho esse engano que vou viver aqui. Eu quero aqui viver aqui todos os dias que o Senhor me permitir aqui com os meus queridos, com as pessoas que eu gosto, fazer as coisas que o Senhor me deu dons para fazer, cumprindo a minha missão, meu propósito aqui. Mas o dia que o Senhor quiser, eu quero ir contigo. Eu tenho vontade de ir contigo, né? Andar com Deus é cada dia mais você se parecer com Ele. Aí complicou. Andar com Deus é cada dia mais você se parecer com Ele. E aí o seguinte, fala assim, mas como assim? Eu posso parecer? Claro que pode e deve, né? A Bíblia fala, Deus fez o homem com a sua imagem e semelhança. Imagem é algo físico, semelhança é a nossa caminhada, que hoje significa que nós temos a nossa caminhada para se assemelhar a Ele. O que é assemelhar? É estar cada dia mais parecido com Ele. Parecido no quê?
nas atitudes, no amor, na maneira que, claro, dentro da nossa limitação humana, mas se parecendo com Deus. Imagem e semelhança. Quer dizer, dizemos, você tem a cara de Deus. Deus fez você a cara dele. Mas o teu jeito de ser tem que se assemelhar a ele também. Tem que cada dia você prosseguir caminhando com ele, ficando mais parecido com ele. Cada passo você chegando mais a ele, né? Tiago fala: chegai-vos a Deus, né? Chegai-vos a Deus. Então, nós temos a capacidade de chegar, de se achegar mais perto de Deus. Porque quando nós fazemos isso, nós temos a possibilidade, a oportunidade de refletir mais Deus em nós. A luz de Deus é intensa, mas a nossa capacidade é fraca. Então, na nossa fraca capacidade, quanto mais perto de Deus nós estamos, mais Deus nós refletimos em nós. E aí, o relacionamento com Deus, ele se resume em dois, para mim, em dois fundamentos principais, que eu falei que ia falar mais na frente, né? A primeira é andar em fé. Essa caminhar, andar com Deus, é andar em fé. Porque por uma simples razão, né? Nós lemos ali, na leitura inicial, que sem fé é impossível. Impossível, é diferente de ter, de conforme o jeito que for dar. Não, sem fé não dá. É impossível agradar a Deus, né? Sem fé é impossível. Mas calma aí, o que é fé? Bom, eu digo para você que no nosso canal tem vários vídeos que a gente ensina sobre isso. Mas para você que está aqui, né, a Bíblia fala: a fé, resumindo, é o firme fundamento da nossa esperança em Deus, a nossa confiança. É você esperar em algo que, por via natural, as pessoas não esperam. Porque, assim, eu costumo conceituar fé, para você ter uma ideia, assim, você está mudando um passo onde não tem chão, e todo mundo está chamando você de doido, porque você vai mudar um passo onde não tem chão, mas você vê chão debaixo do seu pé. E esse chão é a mão de Deus que está caminhando, você está caminhando, andando com ele. E a mão de Deus está lá para o seu pé aí em cima. Isso é fé. Enquanto outras pessoas não vê, é você dar um passo que as outras pessoas não entendem. Quantas vezes aconteceu comigo de eu tomar certas decisões na vida, pessoas da minha proximidade falam: você está doido? Não dá nem para explicar, né? Porque a fé não se explica, né? Não tem como a gente explicar uma coisa, uma experiência própria. A fé, a fé particular, eu falo que é igual a musculação. Se você não praticar ela todo dia, ela não se desenvolve. Se você não praticar isso rotineiramente, a tua fé se definha. A fé, ela precisa ser praticada, ela vive na experiência. Cada experiência que você recebe, você cresce na sua fé, né? Nós vemos pessoas que agora, por exemplo, que passaram por uma experiência terrível enquanto uma experiência terrível em UTI, no Covid, ou às vezes entubadas, e se voltaram, tiveram experiências espetaculares com Deus, que mudou sua vida. Então, a partir de hoje, essa experiência é uma musculatura de fé que ela ganha, que ela continua praticando. Agora, se ela esquecer isso, daqui a pouco isso se definha. Mas hoje as pessoas têm fé para vencer. Vem dificuldade, fala: ixi, isso aí não é nada, não. Mais do que eu passei, que Deus me segurou, me tirou de lá, me susteve na sua mão, vou para frente, eu estou caminhando, agora aprendi a andar com ele, eu tive que ir para um UTI, eu tive que quebrar minha empresa, eu tive que passar uma experiência muito negativa, eu tive que viver em dificuldade, tive que ficar sem dinheiro, eu sei lá qual foi a experiência que você teve que viver, mas depois dessa experiência que você percebe Deus andando do seu lado, nunca mais você vai ser o mesmo. E se você voltar para trás, você vai sempre ter essa recordação. E vai ser um dia, lá na dificuldade,
essa memória muscular, já que eu estou falando em exercício, né? Você vai ativar ela de novo e você vai vencer de novo. É assim, né? Quando o gigante Golias estava provocando Israel, o rei Davi foi lá, aliás, o menino Davi, que depois foi o rei Davi, foi até o rei Saul e disse: eu quero lutar contra esse camarada. Quem que é esse camarada que fica provocando o povo de Deus? Daí você, mas pô, você é um menino, rapaz, você vai fazer o quê? Não, você vai apanhar, vai só morrer. Eu falei, peraí. Eu estava cuidando das ovelhas, lá veio um leão, outro dia veio um urso, eu arrebentei com os dois. Quem que é esse cara aí? Então a experiência dele que tinha vivido de fé fez ele vencer, ele crer como ele podia vencer aquele gigante. Então andar em fé é o primeiro passo, porque senão você chega com seu colega de trabalho, mas daí eu estou andando com Deus aqui. Cadê? Pirou? Cheirou cola? Tomou remédio vencido? Não. Agora, é diferente se ele olhar para você e ver Deus nos seus passos. Andar com Deus é muito diferente do que você fala e do que você faz. Você falar para a pessoa que você anda com Deus, não dá resultado nenhum, dependendo da situação. Agora, a pessoa ver Deus em seus passos, muda a vida dela. Ela começa a olhar para você de uma maneira diferente. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e vemos que andar em fé é impossível agradar a Deus sem a fé, andar em fé é um requisito fundamental, né? Outro requisito é andar em amor. E aí aprofunda muitas coisas, né? Andar em amor, ele aprofunda de tal forma, né? Que o amor é a base de tudo. Deus não ama simplesmente. Não, Deus não ama. Ele é diferente. Ele é amor. É amor. Ser amor é diferente de amar. Amar é uma atitude, um desejo. Pode amar, deixar de amar. Ser amor é diferente. É amor e acabou. Né? É amor e acabou. E amor é o princípio básico da caminhada com Deus. Olha o que diz lá em Mateus 22, 34 a 39. Diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram e um deles, perito da lei, o pôs à prova com essa pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame ao Senhor seu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Ame o Senhor teu Deus. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, é uma relação de amor. Eu falo, aí já vem de novo a cruz que mostra o amor, né? Na vertical, amando a Deus, e na horizontal, amando o seu próximo. De novo. Então, quando nós olhamos de maneira profunda, andar em amor é você amar as coisas certas. Eu repito aqui uma frase que eu li esse tempo atrás aí, que dizia assim que nós devemos amar as pessoas e usar as coisas. Mas a sociedade moderna aprendeu a amar as coisas e usar as pessoas. E hoje muitos cristãos vivem nessa, de maneira amam as coisas e não amam as pessoas. Xingam as pessoas, não perdoam as pessoas, não pedem perdão às pessoas, não sabe se subordinar às pessoas, não sabem se relacionar com as pessoas, não sabem deixar uma pessoa sem resposta quando ela errou, ela tem que levar, porque tomou, levou, e assim por diante. Que Deus que você está caminhando, que Deus que nós caminhamos do seu lado, que nós temos esse tipo de atitude. Que tipo de cristão nós somos? Ao amor, um amor que sobrepõe a tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas? De toda a sua alma? De todo entendimento? Olha aqui. De novo.
Se nós olharmos lá no original, está dizendo, ame seu Deus de todo o teu corpo, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de tudo que tem em você, de tudo que tem ao teu redor. Deus, você tem que amar mais do que tudo isso. Mas assim, amar a Deus mais que tudo e as pessoas mais que a você mesmo. E aí arruinou demais. Porque esse negócio de amar os próximos como a ti mesmo, eu não vi, sinceramente, eu não estou convencido de que nós sabemos fazer isso. Porque pensa bem, o que é amar ao próximo como a ti mesmo? Ou mais do que nós mesmos? Mas vamos ficar no que diz a Bíblia, né? Perto do que nós amamos. Não, a Bíblia diz, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Se nós chegarmos a amar perto do que nós amamos, será que é mesmo? Será que a gente consegue? Ou seria, por exemplo, assim, deixa eu chegar bem perto da câmera aqui. Será que seria assim, tipo, você acordar à noite preocupado com as contas do seu irmão que está pedindo oração aqui do lado no chat? Será que alguém de nós nós chegaremos algum dia numa situação dessa? De pegar alguém que não tem a casa e abrigar ela na nossa casa? Eu lembro de um ensinamento que eu dei em várias igrejas e dou sempre por aí, quando fazia a campanha do quilo, né? Para fazer a cesta básica, para doar para as pessoas carentes, e aí a pessoa lá para casa dela, eu cito o café, né? Ele vai lá, compra o café a vácuo, bonitão, assim, com a embalagem vermelha, verde lá, a marca famosa, tal, para ele, né? Aí a hora que ele vai comprar o café para cesta básica dos irmãos, né? Aí, sabe o que ele leva? Aquele de almofada, assim, aquele lá que você parece que é uma quirela de milho que eles torrem e põem lá. Isso é amar o próximo a ti mesmo? Será que nós fazemos na hora de peça? Eu sei que tem gente aqui que trabalha na igreja e recebe doações de roupas, calçados para repartir, para doar. Eu pergunto, você já recebeu alguma coisa nova para dar para alguém? Ou será que continua aquele negócio de sapato sem cadarço, sem salto, roupa rasgada? Amar o seu próximo não é dar lixo para ele, não. Isso não é atitude de quem anda com Deus. Quem anda com Deus, quem anda em fé, tem atitudes de fé, tem atitude de desafio, tem atitudes que você pode. Que as pessoas dizem, é louco fazer isso. Você é doido dar isso. Não, é doido mesmo. Fé é uma doidura para quem não tem fé. Se a fé, se as pessoas, se você faz algo por fé, por amor, por esse amor absurdo, por esse amor indescritível, se você faz algo de fé e de amor desse tamanho, quando você, olha só, fizer algo desse tamanho, todos vão achar que você é doido. Todos vão achar que você é doida. Todos vão achar que você pirou da cabeça. Mas aí você pode ter certeza que quando eles acharem isso, é que você foi de fé mesmo, você desafiou a você mesmo. Ou na sua própria casa, quando aquele dia não tem mais, acabou o dinheiro, só tem lá, né? O de comprar carne do final de semana, e alguém pede para você dá aquele dinheiro e fica sem. Você é doido? Você é louco? Onde é que você viu fazer um negócio desse, né? Ficando sem carne e dá para o outro? Né? Santa Mandeira também é igual você? Esse é o amor de andar com Deus. Eu digo, e assim, para ilustrar você, se nós trouxéssemos assim fizéssemos um teatro humano para demonstrar essa situação, eu, como pai, eu diria assim, tá vendo esse menino lá? Esse aqui, olha lá, ó, deixou de tirar, eu fazendo como se fosse a expressão de Deus, né, olhando para nós, fazendo as coisas, esse tipo de atitude. Tá vendo esse menino aqui, quando falou com o Jó, tá vendo esse Jó aqui, ó? Ah, esse é justo, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Tá vendo isso aqui, ó? Deixou de comer carne ali esse final de semana para dar para um que estava precisando de um bujão de gás, de mais algumas coisas lá. Esse menino aqui, essa menina, essa senhora, essa casa aqui é uma casa que
eu habito lá, esse coração me ama, ele ama o próximo a ele mesmo. Mas eu digo, será que quanto eu sou negligente com isso? Será que eu não ando mais preocupado só com as minhas coisas e estou sendo com o coração endurecido, porque às vezes na crise falta dinheiro, e às vezes na crise está faltando alguém ser audacioso na fé e no amor? Para que as pessoas olhem para você e vejam Deus anda com você? Pensa bem aí, qual foi seu grande passo de fé? Não é para contar que não, se contar você vai perder a benção. Mas qual foi seu grande passo de fé e de amor que você deu nos últimos tempos? De onde e quando que você tira, quando você conseguiu tirar algo de você, de dentro de você e repartir com quem estava precisando? Quando? Você talvez só ache que anda com Deus. Talvez eu preciso olhar se eu realmente estou andando com Deus, eu estou de vez em quando andando com Ele. A Bíblia fala, Enoque andou 300 anos com Deus. Esse amor se sobrepõe a tudo, é nisso que nós devemos estar focados. É isso que Deus, nós se assemelhamos a Deus. É a luz dele se refletindo em nós, o amor dele se refletindo em nós. Amar a Deus mais que tudo e as pessoas como a nós mesmos. Você já faz... Agora, consegue fazer ideia do que significa isso? Você faz ideia do tamanho do desafio que é isso? Jesus foi muito claro, falou, tem 2 mandamentos. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo e ponto final. Mas será que nós realmente conseguimos viver isso? Ou nós queremos o bom para nós e o nosso irmão lá está recebendo quando precisa? Ou qualquer coisa para ele? Será que a gente consegue ter essa profundidade? Ou nós seremos hipócritas que queremos apenas Deus ande conosco e nós não andamos com Ele? Deus anda comigo e quando eu preciso, Deus não quer. Eu falei aqui na semana passada que o amor é um amor de relacionamento e não um amor de prostituição. Amor de relacionamento é mútuo. Amor de prostituição eu uso, pago a minha promessa e vou embora. Só que com Deus não tem esse tipo de relação. Você está se relacionando com uma igreja, com alguma outra coisa. Uma instituição, com CNPJ, mas com Deus não é assim, não. Se você, de repente, pode estar brincando de andar com Deus, você pode ter uma decepção quando você descobre que não está andando com Ele. Mas eu digo para você, se você está andando com Ele, você não tem dúvidas. A hora que alguém quer a sua camisa, você não tem dúvida de dar ela. Você sabe que não vai fazer falta para você. E se fizer, você está cumprindo o mandamento de Deus. Isso é fé, isso é coisa doida. Né? Eu falo coisa doida porque fé é algo fora da nossa racionalidade, fora que a nossa cabeça segura. E a grande pergunta, que cristianismo nós vivemos hoje? Que nível de relacionamento nós temos com Deus? Eu estou dizendo que você tem, eu estou dando o dedo para você. Nós temos com Deus. Gente, tem uma perversidade semeada na mente de muitas pessoas, que é você sair de casa uma vez por semana, vai lá num prédio, senta, cheio de gente, canta, e vem embora e continua tendo sua vida, e quando você precisa, você pede para Deus, pede para os irmãos orar por você, pede para a pessoa orar por você, e pronto. Gente, andar com Deus não é nada disso. Andar com Deus é todo dia, toda hora, andando com Ele. Simples assim. Que nível de relacionamento temos com Deus? Andar com Deus é entregar-se a Ele totalmente. Deus não quer dividir espaço com ninguém. Deus é exclusivista. Ele falou lá em São Mateus e disse assim: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não quero dividir com não quero. Não vou dividir o coração de vocês com ninguém. Se serve a Deus ou não serve. Não tem meio termo. Deus não divide. Quer ver o que Tiago falou? Num contexto, lá em Tiago 4 e 5, depois eu te convido você a ler depois, mas diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. É uma coisa ou é outra. Não tem meio termo. Ou vocês acham que é sem razão
que a Escritura diz que o Espírito que ele faz habitar em nós tem ciúmes? E a versão NVI, nova versão internacional da Bíblia, fala assim, tem fortes ciúmes? O Espírito é ciumento. Ele não quer que ninguém tome lugar dele no seu coração. Ciumento aqui, uma tradução mais... para você ficar menos perturbado, essa palavra ciúme, que é um sentimento muito humano, a maneira humana de traduzir isso, uma outra tradução diz que ele ama zelosamente. Ele te ama com zelo, ele não abre mão de você. E o que você está fazendo? Você vive se afastando dele. O que você está fazendo que você não quer se firmar com ele? O que você está fazendo? Você duvida das coisas que ele tem dito na sua vida. O que você está fazendo que ele tem mandado pessoas para te ajudar e você abriu mão dessas pessoas e fica pedindo? Estou falando com você, que tantas pessoas têm tentado te ajudar e você não tem comportamento de cristão para receber ajuda. Deus que tem mandado pessoas, você não tem ouvido, não tem a humildade de ouvi-las. Quando você anda com Deus de verdade, quando Deus manda pessoas para te ajudar, Ele simplesmente, você entende, você recebe, você abraça. Glória a Deus. Como está seu relacionamento com Deus? A sua caminhada com Deus é de intimidade ou de formalidade? E a sua oração? Você tem uma oração de intimidade com Deus? Ou é uma oração daquela de quando levanta, quando vai comer, quando vai deitar e quando vai viajar? Isso não é oração, isso é reza básica. Com todo o respeito à tua prática. Na tua correria, quanto tempo sobra para perceber que Deus, pelo menos que Deus está do seu lado? Quanto tempo sobra? Que atenção você dá para saber, para você andar com Deus ou para pelo menos perceber que Ele está do seu lado, que Ele anda com você? Com quem Deus divide espaço no seu coração? Estou fazendo umas perguntas para você responder para você. Eu respondi para mim na hora que eu estava escrevendo, fazendo o meu esboço aqui. Com quem Deus divide espaço no seu coração? Com bens, coisas, dinheiro? Talvez com a sua igreja, você ama a tua igreja mais que a Deus, você está servindo a ela e nem sabe, não tem certeza que está servindo a Deus, que Deus anda com você. Você está até aqui de atividade, cargos e situação, mas não percebeu que é uma instituição. Que só aquilo não resolve. Ela faz parte da tua relação com Deus, mas tem gente que se enfia lá e acha que aquilo lá é servir a Deus, só aquilo. E a vida dela não tem esse relacionamento íntimo com Deus. Talvez o seu egoísmo, você é tão cheio de você que não cabe Deus na sua vida nem do seu lado. Eu estou perguntando para mim, será que cabe Deus em mim? Ou tem horas que eu sou maior do que eu? Andar com Deus, estamos concluindo já. Andar com Deus é ter uma intimidade extraordinária com Ele. Intimidade extraordinária com Ele. E que nós possamos aprender e falar como Jó disse. Antes já te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te contemplam. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 5 e 6. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Deixa de conhecer Deus pela experiência dos outros. Sai daqui hoje e vai falar, Deus, eu quero ter a minha experiência contigo, de andar contigo. Não viva pisando no rastro dos outros. Pise no teu próprio rastro, no teu próprio propósito, no teu próprio chamado, na tua própria missão, na sua própria vocação.
tenha uma vida sua com Deus. É intimidade. Intimidade com Deus. Intimidade é ter extrema confiança. É se desnudar perante o outro. E conversar com Ele em tom íntimo. É ter a Deus ao seu lado em cada passo. E a hora que você for falar com Ele na sua oração, você tenha coragem. Alguém me falava, como é que eu oro? Como é que eu faço? Eu falo, sabe como é que você ora? Rasga seu coração diante de Deus. Se você está descontente, está triste, fala, Senhor, eu estou triste. Se você está chorando, fala, Senhor, eu não concordo com isso que está acontecendo comigo, eu não consigo entender. Se vem do Senhor, eu recebo, mas eu quero estar, né? Quero estar diferente. Eu quero dar um passo, eu quero ter um caminho. Abre seu coração, rasga o verbo com Deus. Intimidade é poder falar tudo para Ele, sem deixar nada, se desnudar. Como se Deus não estivesse vendo o nosso coração. Tem gente que fala assim, Senhor, eu te agradeço. Não tem gratidão nenhuma no seu coração. Vamos parar de ser hipócritas, vamos falar de verdade, vamos falar com autoridade. É ter Deus em cada passo. Cada passo ao seu lado. Acordar, levantar, tomar seu café, trabalhar, voltar para casa, ir para a igreja, voltar. Tudo isso andando ao lado de Deus. E sabendo que você pode cometer erros. Mas esses erros que você possa cometer, Ele é fiel e justo para te perdoar. Se você confessar a Ele. Se você tomar a decisão por Ele. E eu quero encerrar contando uma história que eu ouvi num ensinamento infantil. Falando de Enoque. Nós começamos lendo a história de Enoque e vamos encerrar lendo a história de Enoque. Diz a historinha que Enoque era meio dorminhoco. E que de manhã cedo Deus já acordava ele. Enoque, eu já não consigo mais caminhar sem você. Vamos lá. Vem andar comigo. E Enoque levantava, eles caminhavam, voltavam para casa, e Deus estava do lado dele na cama, à noite, de dia, levantava, almoçava, tomava, fazia suas refeições, e ele do lado de Deus, Deus do lado dele, os dois assim, de muito íntimo, e foi assim, né? E essa caminhada, cada dia eles ousavam mais, e ela ia mais longe, ia mais longe, ia mais longe, e um dia eles foram tão longe, Enoque e Deus. E quando Enoque entardeceu, e agora como é que eu faço para voltar para casa? Estou muito longe de casa. Aí Deus falou para ele assim, ó, nós estamos mais perto da minha casa do que da sua, vamos para a minha. E Enoque sumiu. Tem coisa melhor do que isso para nós encerrar? Que nós prossigamos com Deus até que nós chegamos naquele momento. Que nós estejamos mais perto da casa dele do que da nossa. De viver com ele do que com nós. É isso que eu queria que você aprendesse hoje. Siga caminhando ao lado de Deus. Ande com Ele, que Ele anda com você. Que estejamos caminhando cada dia estar mais perto das coisas de Deus do que das nossas. Aí estamos prontos para uma vida eterna com Ele. Que Deus te abençoe. Na semana que vem, a gente volta.